Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos fazer a nossa análise semanal, né? Todo domingo aqui a gente faz uma análise semanal para saber o que vai rolar aí durante a semana, o que a gente pode esperar, tanto do nosso principal ativo que a gente opera, que é a Nasdaq, quanto os outros ativos que a gente fica de olho, como o ouro, o euro USD, né? E também a gente não pode deixar de lado o DXY e o T10, que são fundamentais aí para as nossas análises macro para saber aí a volatilidade dos outros ativos que nós operamos. Desde já eu peço por favor o seu likezão aí neste vídeo e também se você ficar com alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, deixe aí nos comentários também. Lembrando, galera, que você também pode entrar no nosso grupo free, está na descrição deste vídeo aí, o grupo free da Nasdaq, que a gente opera, conversa lá toda semana, todo santo dia, compartilhando as ideias e pontos de vista. E também nas minhas playlists aqui, caso você queira aprender mais a respeito do meio operacional, tem uma playlist só com o curso da SMC focado aí em Fibonacci e Wyckoff, tá? Bora então fazer a nossa análise. Vamos hoje começar com o nosso querido e amado DXY. DXY, se você assistiu logicamente a minha análise semanal da semana passada, você sabe que ele praticamente cravou o nosso alvo aí na região dos 105.876, né? Que era uma região que eu falei que o mercado poderia voltar buscar, tá? Ainda tem uma regiãozinha dos 106.500 lá, mas não sei se ele vai fazer isso, tá? E o mercado, com a notícia, ele quebrou a estrutura aqui, renovou, né, o fluxo comprador. E voltou a comprar, né, dentro do Fairly Gap aqui, a região de 75%, tá? Agora a gente tem que analisar essa outra perna aqui de alta que o mercado está trabalhando, tá? Então esse é o nosso range agora de 4 horas que a gente está trabalhando aqui para a gente saber. Então o que a gente sabe? Que provavelmente essa regiãozinha aqui do 61.8 vai ser usada como uma indução para fazer um topo mais baixo, tentando levar o preço lá para baixo, para a região aqui dos 104.500, para buscar demanda e continuar o movimento comprador. Então, possivelmente não espere aí movimentos muito altistas para o DXY essa semana. Até porque se a gente pegar aqui o diário, né, ele tá dentro da retração aqui do movimento, tá? Ele não fez o stop hunter que eu queria que ele tivesse feito. Então ele deixou um fundo duplo aqui. Esse fundo duplo aqui, tudo indica ser um fundo de liquidez, tá? Então tome muito cuidado com compras aí no DXY. Vamos esperar os próximos capítulos aí dessa semana. Segunda e terça já nos dá aí um range legal para trabalhar. A gente está muito próximo dos 75% de Fibonacci e do bloco institucional que fez o movimento de venda, tá vendo? Ó, o movimento induziu, vendeu. Só que ele está acumulado aqui agora na região, está travado o preço. Então provavelmente ele vai vir testar essa região aqui dos 105.800, 106 talvez, né? Para daí então ele cair. Se ele fizer isso, a gente pode ter uma segunda e terça de alta e daí restante da semana de baixa, talvez. Ou ele pode simplesmente já abrir em baixa e vir buscar as zonas de demanda aqui no 4 horas, conforme você pode ver aí, né? Ó. Aí a gente teria, deixa eu apagar essa fibra aqui para não ficar confuso para você. A gente teria aqui o ponto de equilíbrio, né? 105.044 e o Fairly Gap aqui da estrutura no 104.964. Já anota aí que é o pontinho aqui, ó, bom para compra, tá? E o bloco de ordens aqui no 104.873, beleza? Já sabe que se o mercado vir nessa região aqui, ó, do 105, esse ponto aqui de Fibo, é indução para cima, tá? Então toma muito cuidado. Esse é o movimento que a gente teve aí nessa semana, comprador totalmente no DXY. Analisando agora o T10 também veio para uma região aqui que eu havia comentado e comentei na análise semanal passada que o mercado iria visitar essa região aqui, né? Então a gente tem um Fairly Gap que ele consumiu todinho esse Fairly Gap
E agora a gente tem aqui um processo, né? Eu comentei semana passada que o mercado iria visitar essa região para tentar descer mais de novo. Era para ficar esperto. Então agora que o mercado consumiu esse fundo duplo, que é bem parecido com o do DXY, agora a gente tem aqui outro ponto, né? A gente tem aqui agora a indecisão do mercado. Será que ele vai fazer o stop hunter aqui e vir mitigar aqui este bloco de ordem comprador? Se ele vier para essa região aqui, a gente vai ter um movimento muito, mas muito bom mesmo de compra, tá? E daí isso vai ocasionar uma venda muito forte lá na Nasdaq. Então eu queria ver no começo da semana, principalmente, o T10 caindo mais um pouco ainda, para daí depois ele reverter e vir buscar os seus alvos acima, tá? Tudo indica aqui pelo que a gente está analisando que o mercado está trabalhando praticamente dentro de um canal aqui, ó. A gente tem um canal bem definido aqui, um canalzinho bem definido aqui, tá? Ele até saiu um pouquinho aqui, ó, mas ele tá trabalhando mais ou menos isso. Então tem muito grafista aí que tá enxergando uma bandeira de alta, né? Pode ser? Pode, a gente não sabe, né? Mas eu não ficaria muito esperto não, tá? Esse ponto aqui, ó, fica muito ligado nesse ponto do 408 e esse Fairview Gap aqui que tá chamando o preço, é um imã nos 4%, tá? É um imã muito grande aqui, há grandes chances disso acontecer. Se isto acontecer, logicamente a gente vai ter um movimento comprador na Nasdaq e daí você vai ver a Nasdaq indo buscar outros pontos que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, se você não tem o costume de analisar o T10, comece a analisar o T10 porque ele é muito importante para questão de volatilidade durante o dia, sessões aí, para você saber aí para onde a Nasdaq vai, tá? Interfere bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui no ouro, né? O ouro ele tá também numa região de congestão aqui bem interessante. E só de olhar aqui a gente consegue ver o mercado trabalhando também um canal, né? Mas vamos partir aqui pro 4 horas, tá? E daí aqui eu gosto de mostrar tanto aqui como no MetaTrader, né? Esse aqui foi uma venda que eu passei lá no grupo do Telegram pro pessoal e o era para ter dado 12, né? Mas pagou um 7 para 1 aqui, tranquilo. Quem fez parcial aqui, né? Conseguiu sair no trailing stop. Eu fiz essa venda aqui e foi muito boa. Então bateu o alvo de FIBO, não venho buscar a região que eu tava pensando, que era 2.300, né? 2.295 e o mercado reverteu totalmente. Agora, a gente tá, eu particularmente, estou observando esta região aqui, ó, do 2.374 pro ouro, tá? Pode ser que o mercado venha buscar essa região aí, visto que, né, ele fez um sell side liquid aqui e fez todo esse movimento. Para você pegar movimentos compradores no ouro, eu ficaria de olho nessa região aqui, ó, 2.330, tá? Vamos jogar no gráfico de uma hora, que é a região de flip aqui, ó, que não foi mitigada ainda, tá? Então a gente tem essa região aqui como um pontinho de compra, tá? 2.330. Fica de olho nessa região que foi aqui que o mercado subiu, tá? Este é um fundo fraco, é um topo fraco e a gente tem o preço, o IMA chamando aqui, ó, neste flip, nesta região de venda que está no 2.380. Essa é uma região muito forte de venda, ok? Vamos ficar de olho nesse movimento. E a gente pode até fazer uma expansão de Fibonacci dessa acumulação de Wyckoff aqui, pra gente trabalhar todo esse movimento aqui, ó, pra cima. Você vai ver que, né, logicamente, só de bater o olho eu já sei que aqui foi o primeiro alvo. Então a gente tem, ó, o segundo alvo no 2.370 e o terceiro alvo um pouco mais acima no 392, tá? O mercado pode consumir todo esse Fairview Gap aqui 1.0. Então é uma região muito forte de venda aqui, ok? Então compras nessa região,
vendas nessa região acima, beleza? Vamos falar agora aqui de Nasdaq então. Nasdaq a gente tem alguns pontos que eu vou mostrar para vocês no gráfico. Antes de mostrar a Nasdaq, vou mostrar para vocês aqui um padrão, né, que eu estou esperando no EURUSD. Eu até dei uma call de venda no EURUSD essa semana lá no grupo, né? E falei para o pessoal vir buscar aqui essa região aqui do 106, né? E praticamente já quase bateu o nosso alvo aí. Quem fez parcial já está se dando bem. Então veja que o mercado pegou esse ABCD aqui. Quem comprou aqui levou, fez parcial no 50% e levou lá em cima, estopando a perna C, que é o objetivo do alvo. Agora o mercado fez um ABCD de compra novamente, né? E a gente tem que ficar observando aqui dois pontos. Primeiro, este toque na média, tá? Vamos arrumar aqui para um vermelhão. Este toque na média aqui vai fazer o mercado testar no H1 o fundo, de novo, tá? Que é abertura de mês, então tem muita liquidez ali. Se o EURUSD fizer o teste aqui na região do 106,863, 106,912, fizer fundo mais alto, ele vai jogar para cima de volta. E daí você vai ter pontos de venda no 108,018 e depois só aqui na máxima da semana passada, tá? Esse Fairly Gap aqui pode ser um imã para o preço, assim como o ponto de 50% no 107,636 pode ser um ponto de resistência para o preço, porque logicamente só de olhar aqui, uma vez que o mercado rompa essa região aqui de H1, a gente tem a mudança de característica no H1 e nos tempos gráficos menores fecha o alvo aqui. Então é uma região aqui que vai flipar e, né, só de olhar aqui eu consigo ver que no tempo gráfico maior de 4 horas tem um Fairly Gap aqui nessa região. Então fica de olho nessa região aqui para você vender, tá? Pegar uma venda aí legal nessa região aqui do EURUSD. Então é mais ou menos isso que eu vejo por EURUSD. Se a nossa análise do DXY estiver certa, o mercado acelera na compra aqui, certo? E derrete no DXY lá, beleza? Outra coisinha legal aqui também é esse meu indicador aqui de pivot points, tá? Então ó, você pode ver que a gente tem uma resistência interessante no 339 ali, né? Ele vai me dar outras agora, né? Porque vai virar a semana. Mas veja como ele trabalhou muito bem o suporte também no 296, que foi aquele suporte lá que bateu o nosso alvo, o segundo alvo de Fibonacci lá, né? Então é um indicador que eu utilizo, né? E dentro em breve eu vou estar falando mais a respeito dele para vocês e liberando também algumas estratégias, tá? E no ouro, olha só, a gente também tem aqui pontinhos bem interessantes no ouro, que é a regiãozinha que eu falei para você, ó, máxima da semana pode ser consumida, que é um topo fraco, e o Fairly Gap, que está lá em cima, e a região de venda lá em cima, que é a máxima do mês. O mercado está trabalhando bem forte, né, nessa região aqui de compra. Entrou um certo volume vendedor aqui, como a gente pode ver, mas nada muito forte, né? E ó, o que a gente tem que ficar de olho aqui é exatamente este bloco, conforme lá eu falei, ó, 330 lá. Ó. Por causa do que? Do volume. Tá vendo? Esse indicador de volume aqui, cara, ele é muito, mas muito bom mesmo. Então ele me indica ali que a região aqui tem uma alta concentração de interesse comprador no 330, tá? Então vamos ficar de olho aí no 330. E falando agora de Nasdaq, a gente tem aqui pontos, né? O mercado terminou fazendo um ABCD de venda. Pode ser que ele abra fazendo, né, um rompimento falso aqui, trazendo pontos que você deve anotar. Anota esse ponto aqui que é um ponto de opção, tá? 726, 440 é um ponto de opção, é um ponto de venda muito forte em Nasdaq, beleza? Um outro ponto que você deve ficar de olho também é aqui na região do 19.800 e depois 19.859. São pontos que você deve ficar observar a reação do preço nessas regiões, porque provavelmente vai lhe dar uma venda muito boa, tá? Lembrando, né, que se o mercado, há grandes chances do mercado vir buscar este
ponto aqui de suporte, que é o 19.660, que se ele trabalhar, preste bastante atenção nisso, se ele trabalhar abaixo do 19.660, ele vai tentar vir buscar aí a mínima do 19.500, e eu vou te mostrar que este ponto aqui é um ponto de muita liquidez, tá? Porque a gente tem um fundo duplo aqui, muito interessante. E depois, se ele consumir isso aqui, ele acelera para o 19.300, que é um Family Gap de notícia bem interessante para compra, tá? Então, vamos recapitular para você entender bem. Uma vez que o mercado trabalhe acima dos 660, você tem sempre um movimento comprador. O mercado trabalhou abaixo dos 660, você vai ver tentativas para trazer o mercado cada vez mais abaixo. E o alvo, um dos alvos dessa semana, pode anotar aí, um dos alvos dessa semana é estopar os compradores do 19.500, que segurou o preço até o último instante aqui. Então tem muito stop nessa região e é um ponto de venda muito forte. O mercado perdeu essa região aqui, ele induz para cima, tá? E vai buscar o 19.300 lá, tá? E a gente tem aí a continuação, né? Para ir lá buscar os 20k, né, ao longo do mês. Se tudo isso se confirmar, se a gente tiver um T10 mais abaixo ainda no começo da semana, o mercado vem buscar esse ponto aqui, tá? É a minha expectativa mesmo, é montar uma posição de venda aqui, porque a gente pode ter um movimento vendedor do DXY, um movimento mais acentuado de venda no T10. Se isso se confirmar, o mercado vem buscar essa região para depois estopar todo mundo que comprou no rompimento, né, do semanal. E daí vem trabalhar abaixo dos 660. Aí você já sabe que o 19.500 é um alvo e depois 19.300 é um próximo alvo. Beleza? E também, né, só analisar aqui, né, a gente tem essa região aqui do 19.606 é uma região muito importante porque você tem uma concentração muito forte de dinheiro aqui também, tá? Então só você olhar aqui, ó, você vê que tem grana presa nessas regiões aqui muito forte, tá? Então vamos ficar de olho nessa região aqui porque ela pode passar por aqui, depois visita e troca, né, flipa, né, para fazer o movimento acelerado para baixo, ok? E mostrar aqui por último para vocês a questão dos pivot points também. Olha só, o 19.500 trabalhou como suporte, né? Muito forte, mas não veio buscar o 480 aqui, que era também um outro ponto de suporte muito forte para Nasdaq, né? Resistiu um pouco aqui, né? Mas está indo buscar os 714. Vamos ver como que ele vai gerar para mim essa semana os pivot points e eu vou mostrando para vocês aí durante a semana, tá? Tem algumas estratégias que eu utilizo usando os pivot points dentro do SMC que funcionam muito bem, tá? Assim como também tenho estratégias que eu uso médias móveis dentro do SMC que funcionam também muito bem e dentro em breve eu vou começar a falar para vocês a respeito disso. Galera, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.